a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 6. Provérbios, capítulo de número 6, vamos ler a partir do versículo de número 10. Nos diz a palavra de Deus, capítulo de número 6, versículo de número 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, falamos na semana passada sobre o olhar egoísta, altivo, em que a Bíblia diz o sábio Salomão que Deus, Ele aborrece os olhos altivos. E hoje queremos falar justamente sobre a língua. Claro que Salomão, ele escreveu aí a língua como a língua mentirosa. Diz aí que Deus aborrece a língua mentirosa. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, que a língua é importante para o ser humano, e ela é indispensável. Primeiro, para o relacionamento. Alguém se relaciona utilizando a sua língua, a comunicação e também a informação. Porém, a Bíblia nos ensina que devemos ter cuidado ao usarmos a nossa língua. Ela pode ser usada para o bem, como também ela pode ser usada para o mal. Eu acredito que até já contei aqui para os irmãos de que há um provérbio chinês que diz que um certo patrão, ele tinha um empregado de confiança, um escravo, e certa feita ele disse: olha, eu quero que você vá no mercado e traga a melhor carne que você achar. E diz que aquele servo volta com um pacote, quando ele abre, estava lá uma língua naquele pacote. E ele achou interessante porque o melhor, ele trazer uma língua. E ele chama novamente o seu servo dias depois e disse assim: olha, vá lá no mercado novamente e traga o pior pedaço de carne que você encontrar. E diz que aquele servo saiu, e quando ele volta, ele trouxe o que, irmãos? Também uma língua. E aquele homem olha para ele e diz assim: olha, eu não estou entendendo, eu pedi a melhor, você trouxe uma língua, eu pedi a pior, você trouxe uma língua.
E aquele servo olha para o seu senhor e diz assim: é porque a língua depende da forma que a gente usar. Ela pode ser boa, como também pode ser ruim. Glória ao nome de Jesus. E é verdade, irmãos, muitas vezes nós usamos a nossa língua, mas não para o bem, para abençoar, para fazer ou trazer o bem às pessoas, mas muitas vezes é um órgão do nosso corpo que é utilizado com outros fins. Então ele tanto serve para o bem, como também a língua serve para o mal. Glória ao nome de Jesus. Eu creio que essa noite aqui tem crente que está usando a sua língua não para difamar alguém, não para caluniar alguém, mas está usando a sua língua em forma de benefício àquele que está lhe ouvindo, aquele que está lhe acompanhando. Veja o que o apóstolo Tiago, ele diz na sua epístola, capítulo de número 3, vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo de número 3 da epístola do apóstolo Tiago. A palavra de Deus nos diz aí a seguinte expressão, começando pelo versículo 1. Capítulo 3 da epístola de Tiago, a palavra de Deus, ela nos diz aí o seguinte, quem já encontrou, irmãos, o que é que diz? Meus irmãos, muito de vós não sejam, sabendo que receberemos mais duro, porque todos tropeçam em muitas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o... Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nós e conseguimos dirigir todo o seu. Vede também a naus, que sendo tão grande e levadas de impetuosos ventos, se viram como com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande voz, com pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de... E a língua está posta entre os nossos e contamina todo e inflama o curso e é inflamada porque toda a natureza, tanto de bestas férias como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar é um mal que não se pode, está cheia de peçonha. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os feitos à semelhança de uma mesma boca procede bênção e... Meus irmãos, não convém que isso se faça. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir ou a videiras? Assim tampouco pode uma fonte de água, da água salgada e doce. Por os conselhos que Tiago ele trouxe aos irmãos ali naqueles dias, e como eu já disse aqui aos irmãos, de que a língua ela serve para o relacionamento, ela serve para a comunicação, ela serve para informação, e o apóstolo nos traz aqui vários sentidos da língua. Observe que o primeiro ponto que Tiago apresenta aí, ele disse: o homem não tropeça em palavras. Primeiro ponto, quando nós falamos da língua, nós falamos do tropeço
na palavra. E é muito bom a gente pensar antes de falar. Tem muita gente que o que vem na cabeça ele fala, ele diz. Mas o bom é a gente pensar. Aquilo que vamos falar, as palavras que irão sair da nossa boca. E eu tiro experiência por mim, irmãos. Tem momentos que se eu fosse falar naquele momento, eu iria dizer coisas que não seriam tão bons. E eu já pude parar por algumas vezes e dizer, olha, eu não vou falar nada, depois eu falo, e no dia seguinte você já tem uma outra forma de falar, uma outra forma de resolver, porque as palavras, elas podem trazer um tropeço para a vida daqueles que falam. Glória ao nome de Jesus. Você pode observar que há muitas pessoas que hoje passam consequências, ou estão passando consequências simplesmente porque falam demais. Não tem controle na língua, não tem domínio, não tem temperamento na língua. Aquilo que vem, fala, aquilo que pensa, diz, aquilo que quer, diz. E sem falar naqueles que vão mais além, né? Tem pessoas que vão mais além e dizem assim, olha, ninguém me impede de falar, eu falo o que eu quero, eu digo o que eu quero, aquilo que eu penso, eu sou uma pessoa que aquilo que eu penso eu falo. Mas meu irmão, também tem as consequências. Quem fala o que não deve, também escuta o que não queria ouvir. Porque fala demais, porque diz aquilo que não devia. E quando nós lemos aqui, irmãos, a palavra de Deus falando do tropeço, diz aqui que é um tropeço ou um obstáculo pequeno que pode fazer a pessoa tombar ao chão. Eu sou muito claro com os irmãos, eu quando encontro uma pessoa, irmãos, que gosta de conversar demais, eu já fico cismado com ele. Alguma coisa está fora, alguma coisa não está no devido lugar. Uma pessoa concisa, uma pessoa consciente, ele não gosta de falar muito, ele é uma pessoa de poucas palavras, ele resolve com poucas palavras, não precisa falar muito, não precisa expor. Veja que pode tropeçar, nós vamos chegar aqui num ponto em que os irmãos vão entender. Quando a língua é um tropeço, irmãos, quando falamos aquilo que nós não deveríamos falar. A língua se torna um tropeço quando a gente fala aquilo que não deveria falar. E a gente observa, irmãos, às vezes eu tenho dito quantas pessoas perdem a oportunidade de estar calado, porque querem falar, porque querem dizer, porque quer expor aquilo que está dentro do coração, o sentimento. Talvez o sentimento não seja o ideal para aquele momento, não seja o melhor momento daquela palavra. Quantas pessoas dentro do seu lar, ela não tem controle na sua boca, o controle emocional, e fala o que quer, e diz o que quer, e por conta daquelas palavras que foram faladas, cria um problema no casamento, cria um problema na casa, cria um problema no trabalho, porque não sabe se conter também no seu trabalho. Não tem, irmãos, a consciência de que as palavras precisam ser faladas no momento certo. Se não é o momento certo de falar, coloca a língua lá, entre os 36, 32, né? Entre os 32 e deixa ela lá calada. Glória ao nome de Jesus. Quem sabe quando chegar na igreja, Deus vai te encher do Espírito Santo e tu vai abrir a boca e vai começar a falar em línguas diferentes, línguas de anjo. Vai sair do templo cheio do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, porque houve um controle na boca, houve um controle na língua, houve um controle no trabalho.
Mas tem muita gente sofrendo consequências porque fala demais. Diz coisas demais. Então, irmãos, antes de falar, a pessoa deve saber que pode guardar a sua língua. Contudo, depois que solta a fala, não tem como retornar de volta. É semelhante a quem joga sabão sobre o chão molhado. É comparado, irmãos, aqui alguém que fala demais, que diz aquilo que não devia, como alguém que joga sabão no chão, que fala demais, é escorregadio e é perigoso. Digam amém. É verdade ou não é, irmão? Não tem, irmãos, coesa, não é firme. Fala uma coisa aqui, diz outra lá. A Bíblia compara algo escorregadio, algo perigoso. Alguém pode passar ali em cima e cair, porque não tem firmeza. A Bíblia nos diz assim, irmãos: é aquele que tropeça com a sua própria língua. Você já tropeçou com ela, irmã? Já tropeçou com a sua língua? Se já tropeçou, fale menos. Economize as palavras. A Bíblia nos diz que Davi era um homem sisudo, quer dizer, um homem de poucas palavras, um homem que fala no momento certo, falava no momento certo. Mas tem momento, irmãos, que a gente quer falar, não é verdade, irmão? Quer falar, quer falar, quer falar. Mas o Espírito Santo essa noite quer dizer assim: coloca ela no lugar, consagra ela a Deus, convida o Espírito Santo para domar, convida ele para se utilizar da tua boca como instrumento. Porque quando chegar na igreja, Deus vai colocar algo diferente. Deus vai dar dons de línguas. Deus vai dar palavras espirituais. Aleluia! O Espírito Santo vai se alegrar da minha vida e da tua vida quando nós posicionamos a nossa língua no lugar que agrada a Deus. Tem pessoas, irmãos, que ele não tem o temor de falar de A, de B, de C, das autoridades, de alguém que está na frente de um grupo, de alguém que está em liderança, de alguém que está na frente. Olha, a gente estamos chegando aí, por exemplo, no próximo ano, é um ano político, e muitos dos meus irmãos vão usar a sua boca para falar. Fulano é bom, fulano é ruim, e quando passar, está tudo do mesmo jeito, não tem diferença nenhuma. Não seria melhor, irmãos, que mantesse a língua no lugar, irmão? Amém? Eu já contei isso aqui aos irmãos, quando nós estávamos ali em Belém. Eu disse à igreja: irmãos, não vão atrás desse negócio aí, irmão, venham para a igreja, venham para o culto. Porque aí em Carpina um caba chegou, tirou a pedra, bateu na própria mãe no meio da multidão. E eu disse assim: irmão, não vá. Mas o irmão pegou a moto dele, era uma pessoa que tinha um trabalho, e ele disse: eu preciso ir. E quando chegou lá no meio, alguém atirou uma pedra, ele caiu da moto. Aí no outro dia ele veio me dizer: mas pastor, aquilo que o senhor disse não aconteceu comigo. Foi que houve, irmão? É que eu ia no meio da carreata e alguém atirou uma pedra em mim e eu caí. Mas as pessoas não se contêm, irmãos, em ficar na sua posição, em estar no seu lugar, em ter uma postura cristã, uma postura santa, e o Espírito Santo se agrade, que Deus se alegre com a postura dele ou dela. Olhe para a boca dele e dela e diga: essa boca aí eu posso usar. Você leu aí no texto onde nós lemos?
Não pode sair duas águas da mesma fonte, irmão. Ou sai salgada, ou sai doce. Mas o segundo ponto que Tiago nos abordou aqui foi o freio. Ele falou do freio, e ele disse aqui: ora, se pomos freios na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. É a segunda referência aqui falando da língua, é o freio. É o momento em que a pessoa precisa se esforçar para não soltar aquilo que veio. Você já imaginou o que é montar em um cavalo bravo? É o crente que tem a língua solta. É como um cavalo sem domínio, sem rédea. Não tem rédea em casa, não tem rédea na igreja. Os filhos aprendem da mesma maneira, leva para a escola. Amanhã o pai é chamado, a mãe é chamada também. E alguém vai dizer: mas por quê? Muitas vezes, irmãos, porque aprendeu em casa. Ensina o seu filho a respeitar. Ensina o seu filho a ser obediente na escola. Alguém pode dizer: mas pastor, eu já ensinei tanto. Ensine mais. Não se canse de ensinar. A língua, irmãos, é como um mal que precisa ser domado. Ela precisa de controle, ela precisa de ter limites. E naquele cavalo sem rédeas, acende o sinal vermelho. Sabe quando alguém vai no carro, o sinal fica amarelo, depois fica vermelho, e ele não para? Pode acontecer duas coisas: ou vai acontecer um acidente, ou ele vai receber uma multa, porque ele não respeitou o sinal vermelho. Na vida espiritual, irmãos, é da mesma forma. Há também sinal vermelho aqui na igreja. E aquele sinal diz assim: daqui você não passa, daqui você não vai além, você não deve ultrapassar esse limite, porque se você ultrapassar, você vai causar aí um dano com alguém que vem de forma contrária a você. E os irmãos sabem que o nosso direito começa onde termina o do próximo. Mas há pessoas que não sabem respeitar esses limites, não sabem onde é o seu limite, e nem tampouco onde é o limite do seu próximo. Para ele não tem barreiras, para ele não tem limites, não tem controle. Será, irmãos, que essa noite não estar aqui conosco alguém que esteja refletindo e dizendo assim: realmente eu estou falando demais, eu estou precisando colocar um freio na minha boca, eu estou precisando domar essa língua. Ele tem me trazido tantos males, que tem me proporcionado um momento de dificuldade, porque eu não tenho conseguido domá-lo, eu não tenho conseguido controlar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. O Espírito Santo está aqui para domar a língua, para tirar o mal, para tirar a peçonhenta, para apaziguar ela, para colocar ela no lugar. Glória ao nome do Senhor. O Espírito Santo está aqui essa noite para ir lá e limpar ela, tirar, purificar ela e fazer dela nova. Glória ao nome de Jesus. Meus irmãos, se não frearmos agora, ela pode se tornar como um carro desgovernado de morro abaixo. Você já imaginou que é um carro sem freio em uma descida? É um servo de Deus sem freio na própria língua.
Você imagina o estrago que ele pode causar quando descer? Quem vir na frente, Deus o livre daquele momento, porque ele pode ser atropelado naquele momento e ser estraçalhado. É uma língua descontrolada. Mas quantos podem levantar a sua mão esta noite e dizer: eu quero que o Espírito Santo dome a minha língua. Eu quero que a minha boca seja purificada. Eu quero servir a Deus melhor. E você já pode pedir ao Espírito Santo essa noite para ir passando aí onde você está, para chegar aí até onde você está e passar aí como fez na boca do profeta Isaías, quando seus lábios estavam impuros. E ele disse assim: os meus olhos viram o Senhor. Glória ao nome de Jesus. Veja o que diz a Bíblia, irmão, no Salmo de número 32, e o versículo de número 9. Salmos de número 32, versículo de número 9. A palavra de Deus nos diz aí a seguinte expressão: os grandes não são os... Foi isso que eu citei mesmo? Eu estou em Jó 32:9 de Salmo. O que é que diz? Quem pode ler aí? Sim. E freio, para que se não atirem. A boca precisa de cabresto e... Diz aí a palavra de Deus, irmãos: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atirem a ti. Glória ao nome de Jesus. A característica, irmãos, daquele que fala demais é não ter freio na boca, vive sempre fazendo pergunta para colher informações sobre os outros e sempre tem uma novidade para contar. Você já pensou em frear a sua língua? Em colocar freio nela? E limitar? Eu sei que há muitas pessoas, irmãos, que às vezes na igreja tem freio, não é? Mas em casa é um trem descarrilhado. Sai da frente porque o trem vem aí e vai passar por cima. Mas há um Jesus que é maior. Ele passa por cima do trem. Ele vai além. Glória ao nome do Senhor. A Bíblia Sagrada nos dá o destino a seguir. Escolhe o melhor. A Bíblia também nos fala da língua como leme. Diz aí Tiago: observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígidos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. As crianças cantaram aqui esta noite. O timoneiro é o capitão do barco. Ele pode ser grande, mas lá no barco tem um leme, e ele guia para onde ele quer. O navio não vai para o destino que ele deseja ir, ainda que o vento soprar, o timoneiro vai lá e diz: olha, eu quero você na direção norte. A Bíblia nos diz, irmãos, que assim é a língua do homem. É comparada a um leme de um grande navio. E a função do leme é guiar a direção correta. Isso mostra que o que falamos direciona as nossas vidas. Quem fala demais não tem direção em sua vida, vive querendo conduzir a vida alheia, e com isso acaba seguindo os passos errados das pessoas que perseguem. Eu sei que essas palavras, irmãos, não servem para ninguém, né? Porque pela misericórdia de Deus aqui, todo mundo tem a sua língua controladazinha, né?
Amém, irmãos? Digam amém. Todo mundo tem um autocontrole na boca. Os jovens só usam a boca para Jesus, não é? Isso é um autocontrole, irmão. As músicas profanas ficaram para trás. Os irmãos, quando estão irritados, não dizem palavrões. Não é verdade, irmão? As irmãs também, quando estão irritadas, não saem palavrões de sua boca. Digo amém. Assim seja, né, irmão? Assim deve ser. Se não está assim, precisa. O crente tem que ter um autocontrole. Um crente que não tem autocontrole, ele precisa melhorar a sua vida espiritual. Ele é um crente descontrolado emocionalmente, espiritualmente, e precisa passar no processo de Jeová, para que o Espírito Santo faça dele uma nova criatura novamente, para que ele volte a viver com o Espírito de Deus na sua vida. Como é que está o leme, irmão? O timoneiro está na frente guiando ele, ou ele está já sem rumo e sem direção? Cuidado, porque um barco sem direção à deriva, um barco à deriva, é um barco que pode a qualquer momento bater numa rocha, bater no iceberg e sofrer aí um grande acidente e alguém morrer. A língua do crente não pode ser um barco à deriva, e não tem destino. É crente, mas quando se irrita, sai da frente. Sai da frente. Digam amém. Amém, irmãs? Tem controle aí na língua? Tem domínio nela? Tem domínio nela, obreiros, irmãos? Tem domínio nela, irmão? Porque tem crente que converte o corpo todinho, irmãos. Converte pés, mão, olhos, tudo é convertido, mas a língua é uma bênção. É uma bênção. A língua só Jesus sabe o que ela tem nela. Mas que Deus esta noite tenha misericórdia. Tiago compara a língua também ao fogo, diz assim: assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como a fagulha põe em brasas tão grande selva, ou selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Aqui ela é comparada a uma fagulha de fogo que pode provocar uma grande destruição. A língua, ela pode destruir famílias, ela pode destruir bens, ela pode destruir negócios, simplesmente porque não há controle nela. Não tem controle nela. Diz aqui que é uma palavra, que é algo tão pequeno, uma fagulha apenas, mas pode ter consequências incontroláveis. As palavras são como uma caixa de fósforo que guarda o fósforo, e depois que acende o palito não se pode mais conter os seus efeitos. Não se pode mais conter os efeitos dela. Não tem domínio próprio. Quando você sente aquela vontade de falar o que vem na ponta da língua, este fogo está se acendendo. O desejo de falar. E quando você solta a palavra, o fogo consome quem estiver.
Como é que está o fogo aí, irmãos, na língua? Está sob controle? Está sob domínio? Ou está descontrolada? Tem controle aí? Tem controle na língua? Digam amém. A língua precisa de um autocontrole celestial. Eu conheci um irmão que ele dizia o seguinte: eu sou crente, mas o meu braço não é. Mas o servo de Deus, ele tem que ser crente, pés, mãos, olho, boca, língua. Porque ele não pode se esconder de Deus, ainda que ele entre num buraco para falar, Deus vai ouvir o que saiu de lá. Tenha controle com aquilo que sai da sua boca. Seja um crente prudente, seja um crente sensato diante de Deus. Não deixe se levar pelo momento. É um fogo que queima, é um fogo que acende. E tem muitos casamentos aí sendo destruídos porque não tem controle na boquinha. Tem mulher que quer dizer o que pensa, tem homem que quer dizer o que pensa, e é um descontrole. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua, mas a tola, o que é que ela faz? Destrói. O sábio, irmãos, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola destrói. Não tem importância o seu casamento, não tem importância a sua família, nada tem nenhum valor, para ela não tem valor, a Bíblia considera como tolo. Tiago ainda nos diz que é uma parte do corpo que se torna indomável. Indomável quer dizer que não pode se domar ou não amansa. Indomável não se amansa, é sempre, olha, batendo para lá e para cá. Glória ao nome de Jesus. Observe aí, irmãos, que a Bíblia declara que todos os animais são domáveis, mas a língua sem controle, irmãos, como eu já disse aqui esta noite, é um trem descarrilhado. E a arte de domar animais exige paciência. Do mesmo modo, para se domar a língua é preciso se treinar, colocar limites e se esforçar muito. Uma estratégia que deve se tomar para domar a língua é louvar a Deus, é meditar na palavra, é mudar de assunto quando as coisas se tornam perversas, é ter uma forma de domar ela, para que ela sirva de bênção, para que ela sirva de proveito. A sexta é a fonte. A Bíblia diz que de uma só boca procede bênção e maldição. A fonte é onde brota a água, e essa se mistura facilmente e absorve sabor. Dessa maneira não há meio termo, é boa ou é ruim. Não tem meio termo. Ou é boa ou é ruim. Alguém não pode dizer que a sua fonte é boa se ela emana água de dois tipos, né? Água salgada, que não serve, que não é
essencial para a vida. Por exemplo, um morto, ele não tem vida lá, não cria-se, porque é muito salgado. Mas as nossas palavras precisam de um autocontrole espiritual. O Aurélio, ele ainda diz aqui que através da língua nós conseguimos murmurar. E murmurar quer dizer censurar ou repreender disfarçadamente em voz baixa. Quer dizer maldizer, conceber mau juízo, comunicar. Dizer mal de alguém, apontar as faltas de alguém. Eu já disse aqui, irmãos, é um dos primeiros cultos de doutrina em que estávamos aqui. Olhemos para dentro de nós, porque é muito fácil a gente olhar para os outros. É muito fácil olhar para os irmãos e apontar, dizer: o irmão tal tem defeito, o irmão tal tem defeito, o outro irmão também tem defeito, esse aqui tem, aquele tem, aquele tem, aquele tem, aquele tem, mas eu não tenho defeito. Não é muito fácil a gente olhar o defeito dos outros? Porém tem uma coisa, irmãos, quando Jesus vir, Ele vai ver os nossos defeitos. Ninguém vai se esconder. O peso dele é justo e é real. A Bíblia ainda fala aqui do fruto. A Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa ou se a árvore é ruim. Tem crente que ele é como uma liça. Sabe aquela malícia aí que existe na cana? Quando ela está fechada, os espinhos não aparecem, né? Mas toque nela, irmão. Toca nela para ver o que acontece. Os espinhos aparecem. Não é assim os irmãos que trabalham na roça? Na cana, né, irmão Samuel? Ele aparece. E tem pessoas que vivem assim. Toca nele ou nela para ver, irmão. É uma santidade, irmãos, é profeta, fala línguas estranhas, visita os irmãos, ora pelos irmãos, faz tudo isso, irmãos. Agora toca nele. Vai lá, coloca a mão, para ver se não aparecem os espinhos. E quando o espinho aparece, ele não quer saber se vai furar. Ele fura pastor, ele fura presbítero, ele fura dirigente do grupo, fura tudo. Mas eu louvo a Deus, porque Deus ainda conta com crentes fiéis. Não precisa você ser muita coisa, não. Não precisa você estar aqui em cima do púlpito da igreja, não. Seja crente fiel. Porque no dia do arrebatamento, Deus não vem buscar pastor, Deus não vem buscar presbítero, Deus vem buscar crente fiel. Ele pode ter paletó mais caro que tiver no comércio, mas se ele carregar dentro dele a malícia, o mal, vai ficar aqui. Pode ter, irmãos, estrela, 5 estrelas, 6 estrelas, 7 estrelas. Alguém pode dizer: mas eu já tenho 50, 70 anos de crente. Eu sempre fui crente, meu irmão. O ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus se converteu na hora. Não se engane, porque tem muito crente velho carregando o que não presta dentro dele. Mas a Bíblia não diz que ao lado de Jesus estava um homem arrependido que dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele disse assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Levante a sua mão para adorar a Deus esta noite. Seja crente fiel, o Senhor, Ele vai te erguer como tu é, meu irmão.
Ele vai te ajudar com a forma que tu és. Eu já encontrei muitas pessoas nessa trajetória, irmãos, dizendo: por que eu tenho tantos anos na igreja? Eu encontrei um irmão, quando eu o conheci, eu era presbítero, ele era auxiliar na igreja. Hoje ele é pastor no nosso ministério. E eu entendo que Deus levanta quem Ele quer e aquele que Ele quer. Ele pega o que está na frente da fila, coloca lá atrás para ele recomeçar. E por que isso? Porque ele precisa aprender tudo novamente na trajetória. Tem crente, irmãos, que fica até doente porque outro mais novo que ele foi consagrado para isso ou para aquilo. Olha a bochecha. Ou porque não foi colocado na frente de um grupo. Alguém, eu já estava lá há tanto tempo e eu não fui colocado. Alguém chegou agora e já foi colocado lá. E Deus precisa, irmão, disso. Deus pega aquele que não sabe e ensina ele, diz assim: você vai fazer do jeito que eu quero que você faça. Agora Deus pega aquele que sabe fazer e diz: você vai voltar lá atrás, porque você sabe fazer do seu jeito. E que prevalece aqui é o meu jeito que prevalece. Te prepara para entrar na fila de Deus. Te prepara para ser colocado na frente. Você crê nessa palavra, abraça em nome de Jesus. Porque tem promessa de Deus para crente que estão aqui essa noite. Você não vai morrer, você não vai ficar no meio do caminho. Deus tem promessa para a tua vida, meu irmão. No tempo certo e na hora certa Ele vai fazer cumprir, não queira saber como. Como é que vai acontecer? Deixa com Deus. Deixa com Ele. Glória ao nome de Jesus. Eu já disse aqui aos irmãos, eu saí de uma cidade para outra. Eu era presbítero da igreja e naquele dia encontrei um outro amigo meu. Alguns dias depois ele olhou para mim e disse assim: olha, você vai ser presbítero lá? Eu já contei isso aqui, né? E eu disse a ele: meu irmão, se eu vou ser presbítero, eu não sei. Agora eu vou ser crente lá também. Eu sou crente aqui, você crente lá. Glória ao nome do Senhor Jesus, irmãos. Vale a pena a gente servir a Deus. Vale a pena a gente ser fiel ao Senhor. Vale a pena, porque o nosso Deus é um Deus grande. Ele é fiel e é poderoso para fazer aquilo que nós achamos que é impossível. Ele fará. Ele fará acontecer e fará da forma dele e do jeito dele, em nome de Jesus.